Parabéns, Mourão, pelo evento, e gostaria aqui de dar início à nossa conversa. É uma conversa tranquila no sentido de dizer que hoje a carreira de procurador municipal encontra sustentação na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, o fato do cargo de procurador de município não se encontrar ainda positivado em nossa Constituição Federal tem trazido um certo desconforto e, por que não dizer, um certo prejuízo no exercício pleno das atividades. Temos a clareza de que a diversidade de municípios existentes no país exige uma maior compreensão do sistema federativo proposto pelo Constituinte de 88. Digo isso porque existe uma questão ainda não totalmente superada de natureza cultural. Talvez, nesse espaço, entre nós que possuímos uma formação jurídica, essa afirmativa não seja imediatamente assimilada. Mas ela decorre do fato de que o município não era ente federativo. As leis orgânicas eram leis estaduais e a dificuldade da maioria dos municípios ainda é relacionada com a arrecadação. Não há receita própria suficiente para garantir a manutenção e fazer valer a sua autonomia. A par dessas considerações, temos que há anos vem se tratando uma luta para a correção de uma omissão no texto constitucional, mais precisamente no artigo 132. Esta omissão, que está contida no capítulo que trata das funções essenciais à Justiça, contempla de forma expressa a carreira de procurador municipal. A importância da correção dessa omissão no texto constitucional, possui reflexo na vida de todos os cidadãos, porque o objetivo maior é sempre o de preservar o interesse público. É preciso que sejam criadas estruturas condizentes com a atividade exercida pelos procuradores municipais. São eles quem examinam, primeiramente, o controle de legalidade dos atos da administração, orientam os gestores públicos para a adoção das melhores práticas administrativas, garantindo, dessa forma, a implementação de políticas públicas. O interesse público reclama que a administração municipal conte com profissionais qualificados e comprometidos com a defesa intransigente da coisa pública, mormente nos dias atuais em que observamos uma judicialização intensa da política. O trabalho do procurador municipal preserva a governabilidade, otimiza a gestão e a consequência disso é a garantia da implementação das políticas públicas. É isso que ganha relevo quando afirmamos que os cidadãos moram nos municípios, trabalham e vivem. Qualquer programa de governo, seja ele federal ou estadual, não se sustenta e nem atinge ao objetivo a que se propõe, se não houver a participação direta dos municípios. E nada mais importante do que servir aos munícipes com a correta orientação jurídica. Tudo isso justifica a expressa constitucionalização da carreira. E para exercer essas funções constitucionais, é preciso que o profissional tenha condições estruturais de carreira permanente e com respeito às prerrogativas, ao trabalho exercido e à especialização alcançada. Uma advocacia pública forte é necessária para a efetivação da justiça, proporcionando meios para construir uma sociedade mais justa e uma cidade capaz de propiciar políticas públicas legais, por meio de gestores públicos juridicamente bem orientados e capacitados, o que é essencial, em última análise, para a efetivação dos ditames constitucionais e do próprio Estado democrático de direito. As procuradorias municipais são uma imposição constitucional e um direito do cidadão. Do trabalho dos advogados públicos, que são de Estado e não de governo, é que são emanadas as orientações jurídicas e normativas a regerem ou a regrarem a atuação do gestor público. A segurança jurídica da administração pública para a prática dos atos dentro da legalidade é garantida por seu corpo técnico-jurídico permanente e especializado.
Antes de uma obra na cidade, de uma contratação, da disponibilização de um serviço público, há um parecer jurídico a balizar a atuação do gestor, ou pelo menos assim deveria ser. É preciso o fortalecimento da advocacia pública e da sua essencialidade a efetivação da justiça, como melhor forma de combater a corrupção e os equívocos da gestão pública. Não são poucos os casos noticiados rotineiramente de prisão ou condenação por improbidade administrativa de gestores públicos que descumpriram comandos jurídicos de seus órgãos internos, não o acionaram ou por não existir ou simplesmente os desconsideraram. No início do ano passado, foi divulgada uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que mostrou que dos 5.563 prefeitos eleitos em 2008, 383 não estavam mais no cargo, sendo 210 cassados. Desses cassados, 36,6% foram os atos de improbidade administrativa dos prefeitos que motivaram o afastamento. Outros, 4,76%, praticaram crime de responsabilidade. 17,62% praticaram infração político-administrativa. Tais dados exemplificam o significativo da demanda que a sociedade precisa. Na verdade, o primeiro controle de legalidade feito dentro das administrações municipais vem das procuradorias, que lá estão cumprindo sua função. É preciso que tais estruturas sejam criadas onde ainda não existem, e onde existem, que sejam valorizadas dignamente, a fim de manter os melhores quadros e permitir trabalho de qualidade, especializado, isento e tecnicamente autônomo. As mudanças advindas da Constituição Federal de 88, garantindo a autonomia e crescimento de diversos órgãos, como o Ministério Público, foram extremamente salutares, o que também deve ser estendido à advocacia pública. Esse fortalecimento dos agentes públicos aptos a exercer o primeiro controle de legalidade e de bem orientar os gestores públicos na adoção das medidas das melhores práticas administrativas e políticas públicas legais, passa pela valorização e reconhecimento das prerrogativas inerentes a estes profissionais, como a percepção de honorários advocatícios, remuneração digna e condizente com as demais carreiras jurídicas de Estado, assim como observância aos ditames da Constituição Federal aplicáveis aos procuradores. Tal fortalecimento vem em benefício da coletividade, que terá a garantia de profissionais talentosos e capacitados, integrantes de carreira típica de Estado, aptos a não permitir obras irregulares, licitações fraudulentas ou contratos ilegais, emitindo orientações jurídicas de boas práticas administrativas ao gestor que devem ser sempre observadas, buscando alcançar a política pública pensada politicamente dentro dos limites constitucionais existentes. Como advogado de Estado, a obrigação de tais profissionais é para com o ente público que representa, assumindo a responsabilidade daí inerente. Esse é um direito e uma garantia da própria sociedade, sendo também o desejo do bem intencionado do gestor público. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais vem travando uma luta no Congresso Nacional pela aprovação da PEC 17 de 2012, que se encontra no Senado. Essa PEC já tramita há mais de 10 anos e já obteve da Câmara dos Deputados a aprovação em 2 turnos. Ela se encontra no Senado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e quando entrou em votação, em plenário do Senado, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, apresentou uma emenda a pedido da Confederação Nacional dos Municípios. Na verdade, essa emenda pretende dispensar os municípios com até 100 mil habitantes
da obrigatoriedade de concurso público de constituir suas procuradorias. Entendemos que a emenda ela traz um tremendo retrocesso, porque 90% dos municípios brasileiros possuem menos de 100 mil habitantes, ou seja, a emenda praticamente aniquila a pretensão que foi pensada inicialmente, ou seja, são os pequenos municípios que mais precisam de uma orientação correta para que haja uma segurança jurídica dos gestores e um serviço público de qualidade. Então, essa proposta da senadora Ana Amélia, ela foi apresentada à véspera da votação em plenário. Passamos mais de um ano visitando semanalmente os senadores, e em nenhum momento ela tocou nesse assunto. Ou seja, ela sempre nos recebeu, isso por mais de 5 vezes. Todas as vezes ela mostrava apoio, ela no discurso era que precisava realmente fazer uma profissionalização nos municípios, mas às vésperas da votação, de uma forma assim não muito adequada, apresentou essa emenda sobre o pretexto de abrir o debate. A discussão é que os pequenos municípios eles não possuíam condições financeiras a suportar mais um encargo. Contra-argumentamos na pouca oportunidade que a associação teve após essa apresentação, de que a demanda já existe, o município já está lá constituindo advogados, contratando comissionados ou escritórios, mas isso daí a despesa já é realizada, então seria só uma transferência. E, obviamente, a nomeação do procurador-geral ainda ficaria a cargo do gestor, seria o seu advogado de confiança, digamos assim, que iria coordenar esse trabalho. Mas para o município, para o ente, era muito importante, e que isso ia trazer um avanço, uma profissionalização, um fortalecimento aos municípios. Um fortalecimento no sentido de que os municípios exigiriam realmente que fosse respeitado o pacto federativo. O município ganharia voz. O município teria voz não para ir a Brasília vaiar a presidente, e sim para fazer valer realmente o que a Constituição já prevê. Mas, nesse embate, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais preparou uma nota técnica, e aí eu vou pedir licença para, resumidamente, dizer do que se trata. A PEC 17, na Câmara, que foi a PEC 153, de 2003, é uma norma programática, com o objetivo de que cada município tenha um procurador concursado. Cabe ressaltar que os estados do Amapá e Roraima, mesmo com a previsão de concurso no artigo 132 do texto originário da Constituição Federal de 88, somente em 2008 tomaram posse os primeiros concursados. Ou seja, o discurso de que os municípios não poderiam se adaptar a essa regra cai por terra, até porque os próprios estados tiveram essa mesma obrigação e se adequaram perfeitamente. Tendo o município ao menos um procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídico-institucional, o que evitará a perda de informações sobre processos judiciais que podem ocasionar graves prejuízos ao erário e ao gestor público. A PEC não obriga a criação de procuradoria, mas tão somente ter um procurador concursado no município. Com a realização do concurso, fiscalizado pela OAB, conforme já previsto no texto constitucional hoje vigente, serão selecionados os mais capacitados intelectualmente em benefício da municipalidade, de forma a permitir a implementação das políticas públicas com respaldo técnico, ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos. A doutrina, dentre elas a ministra Carmen Lúcia Antunes, o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, tem ensinado que os procuradores municipais já estão implicitamente no texto constitucional. A PEC 17,
de 2012, pretende corrigir a omissão da Constituição de 88 e melhor estruturar o município como ente federativo e autônomo que é, a fim de fazer frente às demandas que se apresentam, garantindo especialidade e segurança jurídica na prática dos atos. A PEC preserva o agente político, em especial o prefeito, pois deixa explícito que há a obrigatoriedade de realização de concurso para o provimento do cargo de procurador. Hoje, muitos prefeitos são réus em ações de improbidade pelo fato de não terem realizado o concurso. Cabe ressaltar que o texto constitucional hoje vigente já exige a realização desses concursos para procurador municipal, de acordo com o que dispõe o artigo 37, inciso 1º e 2º. A PEC não vincula a remuneração dos procuradores municipais a qualquer outra carreira, magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública, pela própria vedação constitucional, o artigo 37, inciso 13. O artigo 132 do texto constitucional, quando menciona carreira, está simplesmente a dizer que existirão níveis para o efeito de promoção funcional. Exemplo, nível 1, nível 2, ou seja, professor nível 1, professor nível 2, procurador nível 1, procurador nível 2. Portanto, o município poderá ter somente um procurador que, após anos de serviço, poderá chegar ao nível 2. A responsabilidade de cada ente municipal, em respeito à sua autonomia, em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, de acordo com a capacidade financeira própria, peculiares e conveniências locais. A PEC não trata da escolha do procurador-geral. Isto também é matéria da lei local. A Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, o Conselho Federal da OAB, as entidades associativas da Advocacia Pública, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, entre outras, apoiam expressamente a PEC 17. Na Câmara dos Deputados, todos os líderes partidários, o governo e minoria, encaminharam o voto sim pela aprovação da PEC 153, a qual, em segundo turno, obteve 406 votos favoráveis. Por isso, amigos, entendemos que a sociedade tem a avançar. Hoje temos aí o Senado, não faz muito tempo, que aprovou um projeto de lei tornando a prática de corrupção como crime hediondo. E nós temos argumentado que muito melhor do que remediar é prevenir. Então, estruturando os municípios com suas procuradorias, respeitando sempre a autonomia do município, que vai, obviamente, dizer qual é a remuneração adequada para aquele procurador, isso vai ajudar a combater, a fortalecer os meios de controle e evitar, obviamente, que o dinheiro público saia pelo ralo. Essa é a nossa intenção, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais, mas não é uma luta corporativista. Ela trata, sim, de uma questão de cidadania, de benefício à sociedade, e essa convicção já está expressa em alguns parlamentares, e a sociedade precisa realmente aprofundar essa discussão e trazer esse debate de uma forma mais responsável, no sentido de que não basta apresentar uma emenda e fugir do debate. Se você acessar ao site da senadora Ana Amélia, as redes sociais, qualquer instrumento de comunicação dela, nenhuma linha você vai encontrar sobre essa emenda. Então, é uma emenda que realmente não pretende discutir, ela pretende legalizar uma situação esdrúxula, que infelizmente ainda acontece em vários municípios do país. Recentemente, no estado de Goiás, aí do nosso colega Marcelo Terto, que tem sempre acompanhado, foram 12 prefeitos presos, 12, de uma vez só, numa operação Tarja Preta. Então, esses municípios não possuem procuradorias
e, infelizmente, havia um esquema que vinha desde a época do período eleitoral e já se passava pela cartas marcadas em algumas licitações exatamente para fazer o pagamento de suas campanhas. Pelo menos essa é a denúncia que existe. Então, não há como se conviver no dia de hoje com tanta corrupção, principalmente nas administrações municipais. E aí espero a compreensão dos colegas, agradeço a paciência e vamos tentar realmente fazer esse país avançar nesse ponto. Obrigado.